Olá mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal, agora para o nosso segundo vídeo nesse desafio, nessa jornada de 31 dias juntas. Ontem eu falei sobre medos e no finalzinho eu falei um pouquinho sobre identidade, sobre a importância da identidade de filhas e eu falei, no segundo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas, olhando aqui os meus textos, meditando profundamente, eu acho que antes de falar de identidade nós temos que falar sobre a ousadia. Por quê? Porque a ousadia é aquilo que nos faz viver, diferentes da forma como nós vivíamos quando estávamos paralisadas no medo. Então, através da ousadia, nós vamos fazendo os movimentos necessários, sim ou não? Espero que você saiba que é por aí que nós vamos, né? Então, para nos tornar mulheres ousadas de propósito, nós precisamos fazer movimentos intencionais. O primeiro de hoje, eu quero que você se inscreva nesse canal. Se você não é inscrita, curte esse vídeo, compartilha também, para que outras mulheres aprendam junto conosco, nesse nosso grande movimento no mês de julho, a crescer, a se desenvolver e viver coisas novas, tá bom? Então, vou falar sobre ousadia antes até de falar de identidade. Para começar, eu quero ler com vocês, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, isso significa que isso está dentro de nós, dentro de você. Existe um espírito que te encoraja a se mover. É um espírito de poder. Nós temos visto muitas mulheres caindo na falácia do empoderamento. Isso tem uma veia feminista, nós já sabemos. Muitas mulheres estão esgotadas de tanto querer provar coisas, provar o quanto elas são poderosas, quando na verdade elas já são. Elas são poderosas porque elas são filhas. A palavra fala que Ele nos deu o poder de sermos chamadas e termos o direito de sermos chamadas filhas de Deus, então somos empoderadas. Lá em Atos fala que nós recebemos poder quando somos cheias do Espírito Santo, então já somos poderosas. E aqui está dizendo, em 2 Timóteo 1,7, que Ele nos deu um espírito de poder e de amor e também de equilíbrio. Então nós precisamos utilizar isso aqui, isso precisa ser acessado sobre nós. Nós somos ousadas e vivemos de propósito quando sabemos quem somos, quando nós identificamos os nossos medos e não somos mais paralisadas por ele. Então o que está acontecendo? Eu entendi que muitas mulheres precisam identificar limites que precisam ser colocados, nãos que precisam ser falados, Elas precisam identificar muitas vezes aquilo que as tem sugado, roubado e com ousadia fazer os movimentos necessários. Às vezes eu sento para tomar café com alguma mulher que ela fala assim: você não tem ideia do que eu tenho passado, eu estou esgotada, eu estou sobrecarregada, tudo vem sobre as minhas costas, eu tenho que fazer tudo o tempo todo, ninguém me ajuda. O que está acontecendo? Essa mulher certamente muito boazinha, disse sim para um monte de gente, pegou um monte de responsabilidades que nem são delas. Nós temos, infelizmente, essa tendência e precisamos trabalhar, isso. E aí, o que aconteceu? Elas ficam ali travadas. Agora, elas não estão mais paralisadas nos medos, elas estão paralisadas nas tarefas, elas estão paralisadas em coisas que não dizem respeito a elas. E nós precisamos de ousadia para dizer: não, isso não é para mim, esse não é o momento, Isso não tem a ver com o medo que nos paralisava. Isso significa agora colocar limites. Olha, nesse momento eu estou tão focada no meu crescimento, essa oportunidade que você está me oferecendo é muito interessante, mas quem sabe, numa outra estação. Olha, mãe, olha, pai, olha, cunhada, olha, seja quem for, obrigada por lembrar de mim, que bom que você me chamou, que bom que você inclusive lembrou de mim quando você pensou em alguém para te auxiliar, mas nesse momento eu não estou podendo, eu estou numa fase que eu precisei parar tudo para cuidar de mim. Será que você teria ousadia para falar isso? Ou você é aquela que você já sente o cheiro do problema, você já sente o cheiro da tarefa e você já vai fazendo muitas vezes até sem a pessoa pedir. Sabe que às vezes nós estamos tão inseridas na vida do outro que nós não damos espaço para que o outro cresça. Todas as vezes que você faz aquilo que o outro deveria estar fazendo, você manda uma mensagem para ele que ele não é capaz de fazer. Isso significa que você pode estar travando o desenvolvimento, o crescimento e o amadurecimento dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, de colegas, de pessoas do trabalho, até mesmo da própria igreja. Então, eu estou convocando mulheres aqui para se tornarem ousadas, para se desenvolverem. Eu sei que vocês já amam muitas pessoas, eu sei que vocês são dedicadas, eu sei que vocês são acolhedoras, vocês são gentis, são generosas, são grandes amigas. Continue fazendo com limites aquilo que você já vem fazendo até aqui, mas se inclua nesse projeto.
Eu quero te convidar a ser uma mulher ousada para se priorizar. Será que soa estranho isso para você? Como assim, Odete, me priorizar? Eu tenho dificuldade de ter tempo para mim, eu tenho dificuldade de gastar ou investir dinheiro em mim, eu tenho dificuldade em dizer o que eu quero. Como assim? Que desafio? Pois é, por isso que eu falei para você que seriam 31 dias de desenvolvimento, de movimentos intencionais para que você mude a sua vida. Nós precisamos dessa ousadia, mulheres, para mudar a nossa vida. Se fosse para viver a mesma coisa, você não precisaria de ousadia. Você não precisaria, muito menos, aprender sobre a palavra e sobre o que ela nos ensina. Mas eu vou trazer mais uma referência para você. Atos, capítulo 4, versículo 13, fala assim: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É tão linda essa passagem, porque fala de homens simples, homens comuns, homens que viviam talvez as mesmas coisas daquela época, mas eles olhavam para eles e via algo diferente. Certamente eles diziam: esses homens andaram com Jesus. Eu quero que você viva essa experiência. Uma mulher comum até aqui, uma mulher que tem vivido talvez a mesma coisa que muitas outras mulheres até aqui, muitas mulheres de repente em profissões comuns, casadas, donas de casa, mas a partir desse nosso desenvolvimento dos 31 dias, eu quero que as pessoas olhem para você e falam assim: certamente ela andou com Jesus, ela está diferente. Certamente existe um brilho diferente no olhar dela. Alguma coisa aconteceu, alguma chavinha virou, né? Aquela mulher que andava escondida, acovardada, mal falava, mal se defendia. O que aconteceu? Ela mudou de postura, ela está diferente. Onde ela chega agora, ela consegue falar sobre ela mesma, ela consegue falar sobre a palavra, ela consegue falar sobre planos de futuro. O que será que aconteceu? Certamente ela andou com Jesus. E para que essa grande transformação aconteça, não vamos nos iludir. Não vem nos livros de autoajuda. Essa grande transformação, esse brilho na nossa vida, né, real, essa renovação na mente, como Romanos 12 fala, não vem através dos livros, não vem através da terapia, não vem através de um curso de um final de semana, vem de um relacionamento. Vem no andar com Jesus. Nós precisamos desenvolver isso, mulheres. Talvez você esteja na igreja, você ame a palavra, você vá aos cultos, você tenha uma vida cristã, uma vida que a gente pode chamar até de uma vida religiosa, né? Você tem suas programações, você tem ali os seus valores, né, muito bem definidos, mas não é disso que eu estou falando. Não estou falando de religião, não estou dizendo de práticas cristãs. Estou falando de relacionamento que independe da igreja, independe dos seus rituais, independe, sabe, daquilo que o outro pode te proporcionar, independe até de eventos, de congressos. Relacionamento se constrói na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso secreto. E esse será o tema do nosso próximo vídeo de amanhã. Amanhã eu quero te explicar tudo o que você precisa aprender. Eu quero te ensinar, inclusive, como eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus. Como que no dia a dia a gente faz isso, Odete? Eu vou te ensinar. Tá? Então, eu entendi que era importante falar sobre isso antes da gente falar da identidade. Por quê? Porque nós precisamos avançar, viver um passo a passo bonitinho, né? Aprendendo e crescendo. Então, coloca aí nas tuas anotações sobre isso. Preciso de um relacionamento com Deus profundo. Preciso andar com Ele, porque de fato é essa relação que vai fazer toda a diferença. Essa relação que vai me mudar de dentro para fora. Eu sei que muitas de vocês são funcionais, vocês fazem muitas coisas, como eu falei aqui, mas nós precisamos fortalecer e fazer muitas coisas para essa criança que está aí dentro, para essa mulher insegura que de repente se desenvolveu e está aí dentro de você. Você precisa se tornar um mulherão em todos os sentidos, tá? Não só aos olhos de Deus, porque Ele já te vê assim, mas aos teus próprios olhos e depois aos olhos daquele que te cerca. Te vejo no vídeo de amanhã. Um beijo.